Aleluia. Dá um tchauzinho. Bom dia. Deus é bom. Sei minha morte, mas Jesus mudou. Sou milagres. Oi? Quem? Vai dar pra ouvir isso. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Maria de Fátima, nossa irmã. Joelma Guimarães. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia, Shalom de Deus na tua vida, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. E esse é o dia que Deus fez, então vamos nos alegrar dele, através de dificuldades, as coisas que estão acontecendo no mundo, nós temos que ter os nossos olhos voltados para o Senhor. Eleve meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Hoje, segunda-feira, estaremos declarando aqui que o Senhor, Ele tem promessas nas nossas vidas. E para isso, vamos adentrar no plano da graça, vamos fazer nossa confissão de fé logo agora de manhã e vamos tomar posse de tudo que Jesus conquistou na cruz, porque é um direito nosso, é a nossa herança. Amém. Vamos orar e confessar. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Se você puder, fale audivamente, que você possa ouvir a sua própria voz e declare nessa manhã de segunda-feira. Consagro a Ti, Senhor. Consagro a Ti, Senhor. O meu dia, a minha família e todos os meus planos. Essa confissão é de Provérbios 16:3. Vamos fazer mais uma confissão. Guarda-me, Senhor. E me dê todos os livramentos. Essa confissão é do Salmo 3, verso 8. Vamos fazer mais uma confissão de fé. Senhor, abençoa a minha casa. E também as minhas mãos. E tudo que eu fizer. Esta confissão é Deuteronômio capítulo 28, verso 8. Mais uma vez, declare: Senhor Deus, permita que eu vá em algum lugar. Se o Senhor estiver comigo. Êxodo 35:15. Vamos declarar: eu profetizo que aonde a planta dos meus pés tocar, o Senhor esteja comigo e me dê vitória. Deuteronômio 11:24. Mais uma confissão de fé. Diga: Senhor, guarda-me de todas as armadilhas que o maligno preparou contra mim e de toda cilada. Eu creio. Por isso eu falo. Nós cremos. Por isso falamos. Vamos orar. Senhor Deus, eu creio que a Tua palavra é viva e eficaz. Amém, Jesus. Cuida da nossa saúde e declaramos que pelas Tuas pisaduras nós somos curados, nós somos sarados. Aleluia. Jesus nos cobre com Teu sangue. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Toma a direção de tudo que vai ser feito e usa o Teu Filho para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio, Jesus. Adeus. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem promessas aí, diga: glória a Deus. Glória a Deus. Amados, temos uma promessa
da parte de Deus. Em Êxodo 14:14 diz: o Senhor lutará por você, tão somente acalme-se. Quando nós estamos muitas vezes ansiosos, nervosos, nós impedimos o agir de Deus na nossa vida. E eu quero trazer uma palavra profética, algo que você precisa romper com o natural para viver o sobrenatural. A palavra do Senhor nos diz que nós temos promessas de cura. E nesse tempo tão doentio, esse tempo tão enfermo, onde as pessoas estão cada vez mais sendo suscitas a doenças, enfermidades, e precisamos tomar posse de um remédio sobrenatural. A palavra nos diz, no Salmo 107, verso 20, que Deus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou daquele que era mortal. Se confiarmos em Deus, na sua palavra, ela vai ser o nosso broquel, nosso escudo, nossa defesa, nossa torre forte. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus estava aqui na terra, ele ensinava e curava. Em Mateus 19:26, assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu fico com a palavra de Deus. De tudo que possam dizer, não tem jeito. E é bom quando as pessoas dizem: olha, só Deus pode fazer. Os homens da terra não podem fazer nada. E aí você toma posse do sobrenatural de Deus. Deus é o dono da vida. Deus é dono de tudo. Esse fôlego de vida não me pertence. Pertence a Deus. E nisso, a palavra do Senhor nos diz algo que precisamos sempre, constantemente, estar em oração, em adoração ao nosso Deus. Êxodo 23:25 diz assim: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhe alimento e água, e tirarei a doença no meio de vocês. Em tudo que você possa fazer, adore ao Senhor. Foi para isso que nós somos criados, para o louvor da sua glória. Nós não podemos nos render diante de situações que estejam nos minando, limitando. E nisto, amados, você está me ouvindo nessa manhã de segunda-feira? Quando eu adoro a Deus, eu trago a presença dEle. E na presença do Senhor, não há como o mal prevalecer. E nisto a palavra do Senhor está dizendo, afirmando: preste culto ao Senhor. E o Deus de vocês, Ele os abençoará. A bênção está na adoração. Dando alimento, o Jeová Jireh, o Deus provedor. Alimento e água não vai faltar, vai sobrar. E tirarei no meio de vocês a doença. Então, aquilo que está em nosso meio será extirpado, cortado, desfeito, cancelado, porque a presença de Deus está conosco. E eu preciso trazer você para uma realidade e uma verdade. O mundo jaz maligno, mas nós não estamos no mundo. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E a nossa mentalidade ela precisa ser renovada para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E lembre-se, são estágios: boa, agradável e perfeita, para que possamos usufruir daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Eu tenho que crer incondicionalmente. Diante dos meus olhos vai se levantar muitas coisas. O meu corpo físico, ele também vai sentir algumas coisas. Mas o meu espírito, ele precisa estar ligado com Deus, ligado na sua palavra, ligar os céus sobre nossa terra, sobre nossas vidas, ligar os céus sobre a terra. Veja que Jesus levou consigo toda a enfermidade naquela cruz. Ele levou também todas as nossas dores, todas as nossas doenças, e aquele castigo nos trouxe paz. Por meio do seu sacrifício, naquela cruz, Jesus determinou na cruz, ou finalizou, ele declarou cura a toda e qualquer doença que possa existir na tua vida ou na vida de alguém. Quando nós cremos, as doenças, elas são de dois tipos. Elas são muitas vezes psicomáticas, almáticas. A gente pode declarar também ela espiritual. E tudo acontece através de uma legalidade, de uma crença ou de uma forma, de uma má conduta nossa.
Quando nós começamos a andar em novidade de vida, nós vamos cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo. E vamos andar em novidade de vida, de glória em glória e vitória em vitória. Mas o inimigo, ele quer nos adoecer, ele quer nos paralisar, ele quer nos limitar. Isaías 53, 4, essa palavra fala muito ao meu coração, porque certamente o profeta estava declarando, reafirmando, confirmando aquilo que iria acontecer. Uma profecia que ia acontecer. Certamente, ele, quem é ele? Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Dois tipos, espiritual e carnal. Levou as nossas enfermidades e as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus e por ele afligido, atingido. Você não pode olhar para Cristo como um derrotado, como Jesus morto, como o menino Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. E tudo que era necessário fazer, ele fez. Ele pagou um preço muito caro, seu sangue naquela cruz do Calvário, para que eu, você que crê, pudéssemos ter vida e vida em abundância. A vida abundante não é prometida somente para alguns, mas a vida abundante é prometida a todos, todo aquele que crê. Deus, ele promete trazer saúde. Jeremias 33, 6 diz assim: todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Promessas. Eu tenho promessas de Deus. Você pode dizer isso? Eu tenho promessa de Deus. Será que você pode também, que está me ouvindo, declarar isso? Essas promessas do Senhor. Trarei restauração e cura. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Isso é uma promessa do Senhor, para que possamos viver algo diferente. Malaquias 3,18 diz: então vereis outra vez a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Quando adoramos a Deus, a tempo e a fora de tempo. Quando adoramos a Deus, iremos queimar na sua presença. E todo mal será queimado. Tudo aquilo que é como doença e enfermidade deixará de ter legalidade em nossas vidas, porque eu serei um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nisto, a palavra do Senhor está sempre trazendo para a gente que temos uma esperança. Temos algo que possamos confiar, nos segurar. Deus é o refúgio dos seus filhos. E nele é possível encontrar paz, segurança e saúde. Só em Deus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. A promessa de Deus são para aqueles que confiam nele e creem no seu Filho Jesus. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, a fim que morrêssemos para os pecados e vivermos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Veja, na velha aliança, agora na nova aliança, na graça, no favor de Deus, estamos vivendo agora promessas, se crermos e confessarmos. A palavra de Deus, ela se cumpre e ela é condicional. Se crer, se confessares, nada vai vir antes que você não possa crer no teu coração. O crer é abrir o sobrenatural, é abrir as janelas dos céus, as portas dos céus, é abrir os céus para a tua vida. E também fechar toda porta de iniquidade, de ciladas, de dados inflamados que poderiam chegar na tua vida. Nós podemos viver em novidade de vida. E eu vou dizer algo tão forte que nós podemos viver dias de céu sobre essa terra. Se tomarmos posse dessa palavra, porque essa palavra ela é verdadeira, ela vivificará os nossos corpos mortais. Temos a lei do Espírito da vida sobre nós. A palavra de Deus, ela não falha, ela é fiel, mas ela só surte efeito naqueles que creem. Não é o milagre que está sendo preparado, é você que está sendo preparado para receber o milagre. E nisso, amados, a confissão que eu quero que você possa ter hoje é em Jeremias, capítulo 17, verso 14, onde a palavra do Senhor diz assim:
Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Veja, tu és aquele a quem eu adoro. Quando nós declaramos essa palavra, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro. Quando nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor nosso Deus, Ele libera a salvação. Quando nós estamos em Cristo Jesus, a cura também está disponível, está liberada. A cura é para os dias de hoje e é para aqueles que creem. Pastor, mas por que adoecemos? Estamos no corpo falho, estamos no corpo terreno, estamos no corpo que desvanece, mas nós temos dentro de nós o Espírito que nos faz rejuvenescer dentro de nós. Enquanto o homem exteriormente ele envelhece, desvanece, o homem interior ele se renova a cada dia. E é esse Espírito de vida recriado em Cristo Jesus que nós estamos carregando dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele vivifica. Algo que eu sempre declaro na minha vida, e eu queria que você tomasse como uma lição de confissão de fé. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a sabedoria de Salomão, eu tenho os ouvidos de Samuel, eu tenho os olhos de João para ver o futuro. Eu tenho o coração de Davi, contrito, quebrantado. E possamos dizer que eu tenho a força de Sansão para fazer aquilo que o Senhor tem em nossas vidas. Quando nós declaramos que somos morada, templo do Espírito Santo de Deus, não há espaço para algo maligno ou mal. Tomemos posse daquilo que é a palavra do Senhor. No Salmo 30, verso 20, a palavra do Senhor diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. A quem você tem clamado? Busque primeiro em lugar o reino de Deus e a sua justiça. E temos certeza e convicção que o pão, a comida, a água, o vestir não vai faltar. E quando nós clamamos a Deus, aquilo que é como enfermidade terá que bater em retirada. Maior, bem maior, é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Somos morada do Espírito Santo. E eu quero trazer para você que a ordem de Jesus é para pregar o Evangelho, é para se converter, para se arrepender. Que os discípulos, quando receberam a ordem de Cristo Jesus, foi que eles curassem, quando eles pregassem o Evangelho. Está escrito, Mateus capítulo 10, verso 7. Por onde forem, pregue esta mensagem do reino dos céus, porque está próximo. No verso 8 de Mateus capítulo 10 diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, também deem de graça. Aqui é uma forma de, quando o Evangelho é pregado, a cura, o milagre, a ressurreição, a purificação, a libertação, ela tem que vir junto. O Evangelho de Cristo Jesus, ele é completo. O Evangelho de Cristo não é somente para uma área. O sozo de Deus, aquilo que Deus liberou naquela cruz que foi o seu Filho, é para que todo homem que se aproximando dele, crendo que ele existe, ele se torne galardoador. E ele deu um grande presente para nós, Jesus. Ele morreu naquela cruz no meu lugar, no teu lugar, para que possamos ter vida e vida em abundância. E nisso, amados, se estamos em Cristo Jesus, nós temos que ter um referencial. Ser cópias de Cristo, imitadores de Cristo. Ah, pastor, é muito difícil. Paulo disse: então sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Procure pessoas de fé, que falem fé, que falem de mudança de caráter, de comportamento, de arrependimento de pecados. Porque como vemos na palavra de Deus, o pecado ele gera morte, como também o pecado gera enfermidade. Pecados não confessados, nossas orações não são ouvidas. Coração que existe maldade, ranço, intriga, porfia, inimizade. A Bíblia diz que nós somos separados da graça de Deus. A cura é para todos, mas nem todos estão preparados para receber essa cura. Nós possamos declarar aquilo que a palavra do Senhor diz. Marcos capítulo 16, verso 18. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Veja que a salvação é para quem crê. Quando nós cremos, isto é um sinal. Sinal de não ver somente o problema, mas ver a solução. E a solução é Cristo Jesus.
Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a ponte que liga o homem a Deus. Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Então, quando coisas estão acontecendo na nossa vida, vamos para Cristo. E veja que em Marcos 16, 17 diz: estes sinais acompanharão quem crer. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Isso é evidência da fé genuína. No verso 18 diz: pegarão serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Lógico que a palavra do Senhor não está dizendo pegue serpente, não. Se porventura isso, ou eu beber alguma coisa mortífera, ou alguma coisa passar por mim, ou até a forma como aconteceu com Paulo. Quando Paulo estava na ilha de Malta e ali fazendo uma fogueira, quando pegou um graveto, uns galhos, havia uma víbora venenosa e mordeu a sua mão. Todos que estavam ali dizendo, agora ele morre. Não escapou da justiça humana, agora não escapa da justiça divina. E naquele momento todo mundo ficou olhando para Paulo. Ele vai morrer, ele vai inchar, ele vai gritar, ele vai sofrer. E Paulo não sentiu nada. Talvez Paulo sentiu a dor da picada, mas não sentiu o veneno, porque maior é aquele que estava nele. E é isso que eu quero dizer para você. Ainda que alguma coisa, um percalço da vida que você possa estar vivendo, o Senhor ele tem livramento para você. Porque maior, bem maior, é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amados, o que Jesus fez aqui na terra é para que nós possamos também fazer. Como os discípulos, oramos, colocando as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e estes ficarão curados. Promessa do Senhor. O que faz com que Jesus cure as pessoas, amados, eu vou dizer para você, é quando ele tem uma forma de amor. Veja que lá em Mateus capítulo 4, verso 3, compaixão. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Doenças e enfermidades espirituais e físicas. Se você crer, você verá a glória de Deus. Nisso, amados, Mateus 9,35. Jesus ia passando por toda a cidade e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Vemos também em Atos, capítulo 28, verso 8, aonde Jesus estava presente em um local. E naquele momento, o Senhor ora. A febre daquele homem vai embora. Jesus coloca as mãos sobre ele e o cura. Eu não estou falando somente de uma febre, de uma dor de cabeça, mas também estou falando de doenças que sejam letais. E imaginem algo. Como um médico diagnostica um câncer? Ele diz que é benigno e maligno. Não é benigno, não existe isso. Todo câncer é maligno. Tudo aquilo que vem de indiformidade para poder aparecer no seu corpo não é da origem de Deus, não é benigno de Deus, não. O mal em si, ele se aloja muitas vezes por ira, por muitas vezes falta de perdão. Estou falando com pessoas que são renovadas, pessoas que são lavadas pelo sangue do Cordeiro. O mundo, ele jaz no maligno, mas quem está em Cristo, ele pode andar em saúde divina, em cura divina, em paz divina, em prosperidade divina, porque Cristo está nele. Mas quando nos afastamos de Cristo, contendo raiz de amargura em nosso coração, e também nos faz que contaminemos a tanta gente, como o inimigo usa pessoas feridas para ferir pessoas. E nisso, amados, eu trago para você algo da palavra do Senhor. Em 1 João, capítulo 3, verso 8, diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, e por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. É em Cristo Jesus que nós temos cura, salvação, redenção, prosperidade e paz. É em Cristo Jesus que nós possamos andar em novidade de vida, reinando em vida, de glória em glória e vitória em vitória.
E trago mais uma vez essa palavra. O teu milagre não está sendo fabricado. Ah, Deus está trabalhando. Não, Deus já fez. Depende de mim e de você. Temos o sim e temos o amém. O que é que falta? Crer incondicionalmente. Deus fez tudo. E aquilo que ele fez, ele delegou agora aos homens, para que possa reinar, dominar e não ser dominado. Eu creio no Deus que criou os homens e não em deuses feitos pela mão do homem. É a nossa convicção de fé que vai fazer com que eu e você ande em novidade de vida, de glória em glória e vitória em vitória. Jeremias 1,12. O Senhor diz que ele vela, ele vigia para que a palavra dele se cumpra. O mais interessado que essa mensagem que eu vos prego hoje, nessa segunda-feira, não sou eu, mas sim Deus. Que cada vírgula, cada ponto, cada exclamação possa se cumprir na tua vida. Cada verdade, porque essa palavra é vida, essa palavra é remédio, essa palavra é salvação, essa palavra é Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando lemos a palavra de Deus, é Cristo na nossa boca. É Cristo que está atuando em nós. Amados, uma unção nova vai vir na minha vida, na tua vida, cada vez que nós começarmos a crer no sobrenatural. Crer que Cristo no comando de todas as coisas. Me recordo agora que a filha de Jairo, está uma pregação muito bonita. A filha de Jairo estava morrendo. Ele se apresenta e diz: mestre, vá na minha casa, minha filha está morrendo. E no momento que Jesus ia, vem aquela mulher com fluxo de sangue, toca nele, todo mundo para, Jesus para e diz: olha, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher não pediu nada, mas ela começou a declarar sobre ela mesma: se apenas eu tocar, eu serei curado. E quando toca em Cristo, na orla do seu vestido, do seu manto, ela sente o impacto, ela sente dentro dela que a hemorragia para. Jesus também sente que o poder dele saiu dentro dele. E ali há uma conversa, e naquele momento aquela mulher se declara: fui eu, conta toda a sua história. Amados, aquele pai fica maravilhado. Mas quando ele vê aquele milagre, alguém chega perto dele e diz: Jairo, não importune mais o mestre, tua filha acaba de morrer. Jesus pega a palavra e diz: não escute tais palavras, somente crê. A questão é ouvir. Quem você está ouvindo? Aqueles que dizem morte, desgraça, perca, destruição. Como muitos dizem que esse mês de agosto é mês de desgraça, mês de tanta coisa. Vamos mudar o contexto da nossa vida, da nossa história. E naquele momento Jesus chega naquela casa, existiam mulheres. O que mais me toca, Jana, é que naquele lugar havia mulheres chorando, né, gritando: essa menina morreu, 12 anos apenas. E aquelas mulheres eram pagas, pasmem, carpideiras, mulheres que eram pagas para chorar em velórios, para mover, para o povo chorar. Jesus chega e diz: olha, essa menina não morreu, ela apenas dorme. Aqueles que choravam começavam o quê, Jana? Aí, zombar. Sabe o que Jesus fez? Tirou todos, saiam todos daqui, só fica comigo quem crê. E naquele momento entra os dois discípulos, Jesus, o pai e a mãe, e Jesus diz: Talita cumi, levanta-te. E aquela menina levantou. Eu quero dizer algo para você. Vai doer em alguém, não sei. Se afaste de pessoas incrédulas. Se afaste de pessoas que murmuram. Se afaste de pessoas que se iram facilmente. A Bíblia diz isso. Se afaste de pessoas que não creem. Fique perto de pessoas que creem em milagres, porque também você vai viver milagres. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira. Que você possa crer que essa segunda-feira é só o começo daquilo que Deus tem para nós. Cura, milagres, prodígios, maravilhas e até ressurreição. Eu creio. Quem interagiu conosco, Jana, nessa segunda-feira? Graça e paz. Graça e paz, povo de Deus. Quem interagiu hoje foi Cineide, Maria de Fátima, Ilza, Lourdes, Gelma, Valéria Fernandes, Raife, Zéza, Erilson, Joelma, José Marques, Sueli, Márcio Bia, Severina Lira,
Ana Monteiro, Silene, Vilma, Neuza, Valéria, Ayana, Gabriele, Neuza, Adalto, Lúcia, Geisa, irmã Cleonice, irmã Célia, João Filho e Laininha, Aparecida, Nilda, Luciana Romilda, Amanda, Rubenita, Edinaldo, Aretussa, Janaína Rafaela, Sueli, Holanda, Joel, Elton, Fátima Macena, Josélia, Claudiceia, Edjaneide, Girlene, Ricardo, Ótica Prêmios e Selma. Amém. Todos se sintam abraçados. Você que está nos ouvindo pela 104.1, estamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 8 horas, falando essa palavra da fé. Palavras que geram vida. Receba vida hoje, para a glória de Deus. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui na rádio. E à noite, na terça-feira, culto de oração e confissão de fé. Terça-feira. Hoje, estamos somente orando, crendo e declarando vitória na minha vida e na tua vida. Receba paz. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre todos aqueles que estão ouvindo essa programação. Em nome do Pai, que nos trouxe e nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, que nos faz marchar em autoridade divina e que nos faz correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também. E você? Dê de paz.